Se o seu mundo parece estar desmoronando, se dentro de você existe uma sensação de instabilidade, se o medo tem sussurrado que você não vai suportar, não saia agora, porque o que você vai ouvir pode sustentar aquilo que está prestes a cair dentro de você. Há momentos na vida em que tudo treme, não apenas as circunstâncias externas, mas a mente, o coração, a esperança. Você tenta ser forte, tenta manter postura, tenta não demonstrar o que está sentindo, mas por dentro existe um terremoto silencioso. E é exatamente nesse cenário que o Salmo 46 começa. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não é promessa para quem está confortável, é declaração para quem está pressionado. Refúgio não é lugar para quem está tranquilo. Refúgio é para quem está ameaçado. Fortaleza não é para quem está seguro. Fortaleza é para quem está cercado. Talvez você esteja cercado por problemas que ninguém vê, pressões que você não comenta, pensamentos que você guarda, medos que você disfarça. Mas Deus não ignora a angústia. Ele não se afasta quando você está fraco. Ele se apresenta como socorro, presente, não distante, não atrasado, presente. Ainda que a terra se mude, ainda que as montanhas sejam lançadas ao mar, ainda que as águas rujam. Essa é a descrição do caos absoluto. É a imagem de tudo aquilo que parece fora de controle. Talvez sua vida esteja assim, instável, imprevisível, insegura. Mas o salmista declara algo que confronta o pânico. Nós não temeremos. Não é ausência de problema, é decisão de confiança. Você pode não controlar o que está acontecendo, mas pode decidir em quem confiar enquanto acontece. Existe um rio, um fluxo invisível, uma provisão constante, mesmo quando o cenário externo é turbulento. Há algo que continua correndo em silêncio, a presença de Deus. Talvez você esteja tentando resolver tudo com força própria, mas este salmo chama você para descansar na soberania divina. Deus está no meio dela. Ela não será abalada. Quando Deus ocupa o centro, a estrutura permanece. Talvez você esteja se sentindo frágil, mas a sua força não é apenas humana. Existe sustentação espiritual. Existe proteção invisível. Existe estabilidade que não depende das circunstâncias. Cessai e sabei que eu sou Deus. Pare. Respire. Você não precisa lutar contra tudo ao mesmo tempo. Você não precisa antecipar cada ameaça. Você não precisa resolver cada problema agora. Você precisa apenas lembrar quem está no controle. Quando tudo parece desmoronar, Deus continua firme. Quando sua mente tenta criar cenários negativos, Deus continua soberano. Quando o medo tenta crescer, Deus permanece maior. Talvez você esteja vivendo um momento decisivo, um momento em que sua fé está sendo testada. Mas teste não é abandono. Pressão não é rejeição. Instabilidade não significa destruição. Significa que você precisa se ancorar. E o Salmo 46 é âncora. Âncora para quem sente que vai afundar. Âncora para quem sente que vai perder o equilíbrio. Âncora para quem não sabe mais para onde correr. Você tem um refúgio. Você tem uma fortaleza. Você tem um socorro presente. Mesmo que tudo esteja tremendo, mesmo que ninguém entenda a sua dor, mesmo que a resposta ainda não tenha chegado, Deus continua sendo Deus. E isso é suficiente para sustentar a sua alma. Existem momentos em que não é o mundo externo que treme, é o interior. Você acorda e já sente um peso. Não sabe explicar. Não houve um acontecimento específico, mas existe algo dentro de você que parece instável. Talvez seja pressão acumulada, talvez seja o medo do que pode acontecer. Talvez seja a sensação de que você precisa ser forte o tempo todo, e ninguém percebe que você está cansado. O Salmo 46 não foi escrito para quem está confortável. Ele foi declarado em meio a conflitos, em meio a ameaças, em meio a incertezas, e ainda assim, começa afirmando que Deus é refúgio. Isso significa que existe abrigo quando tudo parece exposto. Talvez você esteja se sentindo vulnerável. Talvez
as circunstâncias estejam além do seu controle. Talvez você esteja enfrentando decisões que podem mudar sua vida, mas o Salmo ensina que estabilidade não vem das circunstâncias. Vem da presença. Quando Deus está no centro, você não desmorona por completo. Pode sentir, pode sofrer, pode chorar, mas não quebra, porque existe sustentação invisível. Você pode estar vivendo um período onde tudo parece urgente. Problemas que exigem resposta, pessoas que exigem postura, situações que exigem maturidade, e você tenta manter tudo de pé. Mas Deus não exige que você carregue o mundo. Ele se apresenta como fortaleza. Fortaleza é lugar onde você pode descansar, onde você pode respirar, onde você pode ser frágil sem ser destruído. Talvez sua maior batalha hoje não seja externa, seja mental, pensamentos repetitivos, cenários imaginários, preocupações que crescem no silêncio. Mas quando o Salmo diz que não temeremos, ele não está negando a realidade. Ele está reafirmando confiança acima da emoção. Confiança não elimina o medo imediatamente, mas impede que o medo governe suas decisões. Existe uma diferença entre sentir medo e viver dominado por ele. Talvez hoje você precise apenas lembrar que sua vida não está fora de controle. Mesmo que pareça, mesmo que o cenário seja instável, mesmo que as notícias sejam negativas, Deus continua firme. E quando você se ancora nisso, algo muda dentro de você. A respiração desacelera, o coração encontra equilíbrio, a mente começa a silenciar, porque você entende que não está sozinho. O Salmo fala de um rio, um fluxo constante. Isso representa a provisão contínua. Mesmo quando o caos está ao redor, existe algo fluindo dentro de você. Força, fé, esperança. Talvez você não veja solução ainda, mas já existe sustentação. E sustentação é suficiente para atravessar a fase difícil. Você pode não controlar o tremor, mas pode escolher onde se apoiar enquanto ele acontece. E quando você se apoia em Deus, você não desaba. O medo não anuncia quando vai chegar. Ele simplesmente aparece. Às vezes disfarçado de preocupação, às vezes mascarado como prudência, às vezes escondido atrás de responsabilidade. Mas no fundo é medo. Medo de perder, medo de falar, medo de não suportar. O Salmo 46 confronta isso. Ele não ignora a existência da ameaça, mas declara que existe algo maior do que ela. Talvez você esteja vivendo um período onde sente que precisa estar alerta o tempo todo. Sempre preparado para o pior, sempre esperando algo dar errado. Mas viver assim esgota, desgasta, enfraquece, e Deus não quer que você viva em constante estado de tensão. Quando Ele se apresenta como socorro presente, isso significa que você não precisa antecipar todos os cenários. Existe ajuda, existe intervenção, existe cuidado. Talvez você esteja enfrentando uma situação que parece impossível. Algo que você já tentou resolver de várias formas. Algo que não cede. Algo que continua pressionando, mas pressão não significa derrota. Pressão revela onde você está se apoiando. Se você está tentando se sustentar sozinho, o peso será maior. Mas quando você reconhece que existe uma fortaleza maior que você, o peso começa a dividir. Talvez você esteja com medo do futuro. Medo do aman. Medo de algo que ainda nem aconteceu. Mas o futuro não está solto. Não está abandonado. Não está sem direção. Deus continua soberano sobre aquilo que você ainda não viu. Isso muda a forma como você enfrenta o presente. Você pode atravessar o hoje sem ser consumido pela ansiedade do amanhã. Talvez você esteja cansado de lutar, cansado de resistir, cansado de ser forte. Mas ser forte não significa nunca sentir fraqueza. Significa continuar confiando, mesmo quando você se sente frágil. O Salmo termina declarando que o Senhor dos Exércitos está conosco. Isso não é imagem fraca, é autoridade absoluta. Você pode não ver o exército espiritual
ao seu redor, mas ele existe. Você pode não perceber a proteção invisível, mas ela está ativa. Você pode não entender como vai atravessar, mas atravessará, porque você não está abandonado. E quando essa verdade entra na sua alma, o medo perde intensidade. Existe um momento em que você precisa tomar uma decisão interna. Continuar vivendo sob tensão ou confiar. Confiar não é ignorar o problema. Não é fingir que não dói. Não é negar a realidade. É escolher não permitir que a realidade defina sua fé. O Salmo 46 declara que Deus será exaltado entre as nações. Isso significa que Ele continua governando, mesmo quando tudo parece instável. Talvez você esteja vivendo uma fase onde não entende o que está acontecendo. Talvez existam perguntas sem resposta. Talvez existam portas fechadas, mas Deus continua sendo Deus. E isso significa que a sua história ainda não terminou. Você pode estar no meio da tempestade, mas meio não é fim. Você pode estar no meio da crise, mas meio não é conclusão. Existe continuação, existe restauração, existe fortalecimento. Talvez você esteja emocionalmente cansado, talvez sua mente esteja sobrecarregada, talvez sua fé esteja sendo testada, mas teste não é rejeição, é preparação, é amadurecimento, é fortalecimento interno. Quando você decide confiar, algo muda. Mesmo que o cenário não mude imediatamente, você começa a caminhar diferente, a pensar diferente, a reagir diferente, porque sua base deixa de ser instável e passa a ser eterna. Você não precisa entender tudo agora. Você não precisa resolver tudo hoje. Você precisa apenas lembrar que existe um refúgio e que esse refúgio não cai. Existe uma fortaleza e essa fortaleza não desmorona. Existe um socorro e esse socorro é presente. Quando você decide confiar, você sai do controle limitado e entra na confiança ilimitada. Você deixa de carregar sozinho e passa a descansar na soberania divina. Mesmo que o mundo trema, mesmo que as estruturas humanas falhem, mesmo que a pressão aumente, você permanece, porque sua base não é frágil. Sua base é Deus. Amém.